juros da economia, né, que influencia outras taxas de juros do país. Para a gente entender melhor como é que funciona e como é que essa taxa realmente influencia no nosso dia a dia, a gente vai falar com o economista Ricardo Valério, que já está aqui com a gente mais uma vez no Bom Dia RN. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos. Um prazer renovado estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho da nossa taxa Selic. Aliás, a propósito da religiosidade, precisamos de muitas orações realmente para a gente enfrentar essas situações que estamos passando agora, numa semana muito turbulência, né? A taxa Selic foi interrompida, tivemos a disparada do dólar, que inclusive influenciou nessa mudança da taxa Selic. Assim, estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa turbulência passada pela economia nacional. Professor Ricardo Ayrton aqui, vamos falar dessa manutenção da taxa em 10,5%. Tem muito o que falar, né? Correntes políticas contestando, né? O próprio presidente da República sendo contrário a isso. Mas como que o senhor entende essa manutenção em 10,5% nesse momento? Olha, eu acho que se muitos estão analisando a assertividade ou não, eu coloco mais que acho que houve algum equívoco, em relação à reunião da Selic anterior, realizada em maio, quando houve um empate técnico, não é? O que estava em disputa era se seria 0,25 ou 0,50, terminou dando 0,25, e o que foi negativo para aquele momento. Eu entendo que houve uma disputa política naquela situação, a gente teve um impacto técnico de 4-4, precisou do voto de Minerva do presidente do Banco Central. Eu diria que houve uma disputa quase de um fla-flu, e em função do empate, a gente teve que ir para o VAR, né? E o VAR houve a decisão por 0,25, e nem sempre o VAR no Brasil tem funcionado de forma muito assertiva, né? Se a gente tivesse tido antes 0,50, hoje a Selic estaria em 10,25, e seria bem razoável, o impacto do povo seria mais suave em função da interrupção. A gente tem que analisar que em maio não existia uma pressão forte do dólar e nem a situação da desancoragem do IPCA estava acontecendo ainda com a inflação. Dava para ter sido aprovado 10,25 na reunião passada. Agora, com essa realidade, nós temos que ficar atentos, porque taxa Selic alta, ela trava mais o crescimento econômico, diminui as oportunidades de emprego no país, que estão extraordinárias, mais de 100 milhões de empregos atualmente no Brasil, gera endividamento das famílias, gera endividamento para o próprio país, né? O ano passado, a Selic estava mais alta, a gente teve 718 bilhões que foram gastos somente com juros da nossa dívida. Isso implica dizer, só para a gente ver o potencial de quanto é a influência da taxa Selic, que para cada um ponto percentual são 38 bilhões que aumentam os nossos custos. Ela interfere no bolso do brasileiro no dia a dia, porque os juros mais altos geram esse endividamento, gera dificuldade, diminui as atividades do comércio. Assim, vamos torcer que ela realmente ainda baixe. No tocante ao que vai impactar direto no nosso bolso, alguns serviços como de construção civil, o próprio comércio sentem, né, com a taxa alta, como está agora. Com toda certeza. Ela realmente sinaliza, não só imediato, mas nos próximos 6 meses, a sinalização da taxa de juros, não é? Taxa Selic alta, você tem que adiar alguns sonhos, quer dizer, a casa própria, a compra de um carro, aqueles investimentos que você toma empréstimo de longo prazo, a gente desaconselha as pessoas tomarem nesse momento, se puder segurar um pouquinho, esperar, porque há uma influência diretamente na vida do brasileiro a elevação da taxa Selic. A gente tem que levar em consideração que isso ocorreu também muito em função, mostra o quanto a economia é conectada. Os juros americanos em alta, né? Existia uma perspectiva de 7 baixa de 0,25 na taxa de juros americanos, chegamos ao meio do ano, não ocorreu nenhuma vez. Isso traz uma influência muito grande para os países emergentes, como o caso do Brasil, onde a nossa moeda, né, teve uma queda absurda. Nós tivemos mais de 12% agora, a moeda brasileira foi a mais desvalorizada, e em função desse dólar foi
um dos motivos principais para que o nosso Banco Central tivesse interrompido esse ciclo dinâmico e positivo que vinha sendo da taxa Selic. Mas nós ainda acreditamos que ainda haja, até o final desse ano, uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, já que o nível da atividade econômica lá já abrandou mais um pouco, e havendo a redução da taxa de juros nos Estados Unidos, tem uma implicação direta aqui no nosso Brasil, e apesar do boletim Focus, que deverá ser anunciado hoje, vai sinalizar que não haverá nova redução, eu particularmente, como sou um economista otimista, mais realista, acredito que haja realmente ainda pelo menos uma baixa da taxa Selic até o final do ano, para a gente fechar aí a 10,25, que será bem razoável para a nossa economia. E trazendo esse gancho aí dessa expectativa de baixa, né? O que muda no mercado quando a taxa Selic cai, por exemplo? Muda o que aconteceu, por exemplo, nós tivemos o ano aí de 2023 muito positivo, o PIB do Brasil, justamente com a taxa Selic mais baixa, cai a taxa de juros, aumenta o nível de atividade econômica, o crescimento econômico aumentou, a taxa de desemprego no país caiu de forma muito representativa, a renda real do brasileiro melhorou bastante, né? Assim, essa dinâmica da taxa Selic mais branda, ela só é positiva. Nós acreditamos que vamos ter agora, a partir de 2025, a situação da economia deve enfrentar uma situação bem equilibrada, vai haver mudança também no Comitê de Política Nacional, mudança do presidente do Banco Central, né? Já falam alguns nomes aí, do Guido Mantega, né? do Lara Rezende, o próprio Gabriel pode ser, e o Comitê de Política Nacional trabalha de forma independente, e assim tem que ser, e a gente vê que há uma responsabilidade. De qualquer maneira, a gente teve agora a desancoragem do IPCA, tivemos um IPCA nos 2 últimos meses, que tiveram aumento um pouco acima, né? Isso gera incertezas para os membros do Comitê de Política Nacional, mas acreditamos que a inflação ainda está sob o devido controle e vamos ainda, se Deus quiser, conseguir ainda nesse ano ter uma pequena redução ainda na taxa Selic, pelo menos é a nossa expectativa. Agora, Ricardo, se a gente observar, não é? Falamos aqui de setores aos quais a gente não recomenda nesse momento que o consumidor faça opção, tipo o financiamento de um imóvel, a compra de um carro novo, exatamente porque a taxa está em alta. Obviamente que isso acaba impactando em quem vende, né? Na construtora, que tem as unidades para comercializar, na loja de carro, que tem os seus carrinhos para vender, mas como um todo mundo sente. Agora, alguns setores não tem como evitar, né? A gente não vai, por exemplo, deixar de comprar comida, deixar de abastecer o carro, e a taxa vale para eles também. Mas qual dica o senhor passa nesse momento para o consumidor, né? Mesmo nessas contas essenciais, remédios, por exemplo, né? De como economizar, manter o equilíbrio? Olha, o maior abalo, na realidade, são para os financiamentos de longo prazo. Sim. Tomar empréstimo para casa própria, para troca de carro e tudo. Agora, eu quero dar uma certa tranquilidade para a população, que o fato da taxa Selic ter ficado inalterada não houve grande mudança para a nossa economia, né? As prudências continuam as mesmas, né? De você pesquisar bastante na hora do supermercado, listinha na mão, evitar produtos supérfluos, fazer seu planejamento financeiro para que você tenha um seu orçamento bem equilibrado, tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Aliás, em relação ao cartão de crédito, aí eu tenho uma novidade para trazer para o pessoal aqui, que agora, a partir do dia 1º, vai estar sendo permitida a portabilidade do cartão de crédito. O que é isso? É justamente o governo está tendo uma boa ideia, abrindo a oportunidade para gerar mais competitividade no mercado. Você vai poder procurar outra bandeira de cartão de crédito e outro agente financeiro para pedir uma proposta para você vender a sua dívida, você fazer a troca de sua dívida, fazer a portabilidade para outra bandeira, e isso vai incentivar com toda certeza a competitividade, e isso vai trazer economia para o bolso de cada brasileiro,
porque você vai poder fazer isso de forma muito tranquila, sem burocracia, né? De forma muito transparente, e é uma boa novidade que nós vamos ter agora a partir do dia 1º de julho, essa questão da portabilidade. O resto, muita cautela nesse momento, né? Muita pesquisa, né? Para a gente poder manter o equilíbrio nosso orçamentário financeiro. E essa questão do cartão de crédito, vocês não se preocupem, porque com certeza a gente vai se aprofundar mais no assunto, porque é um interesse público gigante aqui, né? Teremos outras entrevistas, inclusive, sobre isso. Mais perguntas, Paulinho? Tem sim, tem uma pergunta aqui, o seguinte: a Selic está interligada ao IPCA, né, que é o índice de preço de preços ao consumidor amplo? Com toda certeza. Foi um dos motivos do Comitê de Política Monetária ter decidido pela interrupção do ciclo. Interrupção do ciclo, que, diga-se de passagem, foi muito importante. Nós tivemos 7 reduções sucessivas, 6 de 0,50 e uma de 0,25, que baixou bastante o nível o crescimento econômico foi estimulado, baixou o endividamento, e com toda certeza, um dos motivos que geraram ao comitê essa revisão foi que nós tivemos um pouco de desancoragem. O que é desancoragem da nossa inflação? É que a inflação ela tem a meta de 3%, né? E quando ela tem uma oscilação para cima ou para baixo, há uma desancoragem. Isso aconteceu no IPCA, os 2 últimos IPCA, inclusive o último deu 0,46%, mas eu considero ainda que a inflação esteja sob controle. Obviamente que o IPCA é o balizador da nossa inflação, a Selic justamente ela sobe ou desce de acordo com a modalidade da inflação, é um instrumento importantíssimo de política monetária, aplicado mundialmente. Está aí os Estados Unidos, que está com a inflação alta, está lá, a Selic de lá está paralisada, sem baixa, em função de não ter havido. Então, com toda certeza tem essa indexação. A economia é muito sensível, tem um humor que perde com muita facilidade. Assim, vamos esperar. Eu ainda tranquilizo a população. Taxa de inflação ainda está sob controle e ainda há possibilidade da nossa taxa Selic, apesar das informações serem contrárias, de ir até o final do ano, ainda, quem sabe, a gente ter ainda uma redução de 0,25 para que a gente possa manter a nossa tranquilidade e a economia dentro da situação positiva para o brasileiro. E outra coisa, né? Como a taxa ela foi mantida, quem já vinha fazendo bem o dever de casa, né, não vai sentir, é só seguir na mesma projeção, né, da taxa em 10,5%. Agora, professor, até para tranquilizar mais as pessoas também, falamos aqui de financiamento, não é recomendado nesse momento, né, se puder adiar um financiamento de longo prazo, mas quem já financiou sofre algum impacto? Não sofre diretamente, até porque nós acreditamos que não vai existir a taxa Selic. Nós acreditamos que ela realmente pode vir a ficar paralisada, estacionada onde está, mas não há grandes impactos, não. Na realidade, a taxa Selic ela é uma taxa referencial, ela, inclusive, o aporte dela não acontece de imediato. Ela acontece entre 6 a 12 meses, é que ela começa a ter os impactos. E eu passo a tranquilidade de que eu tenho uma certa convicção de que a nossa taxa Selic, ela apenas não teve novas baixas, mas foi estacionada, e acredito que vamos encerrar o ano ou com ela estacionada, ou quem sabe a gente possa ter 0,25. Algumas pessoas já estão falando na possibilidade de um deslocamento da taxa Selic para cima, mas eu acredito que o cenário nacional, com a redução da taxa de juros nos Estados Unidos, que com toda certeza vai existir pelo menos ou uma ou duas quedas, já foi sinalizado agora nos últimos informes do mercado americano. A economia lá parou um pouco de crescer a parte da inflação, o nível de atividade econômica dos Estados Unidos também caiu. Assim, havendo essa queda nos Estados Unidos, uma outra coisa importante é o controle do nosso déficit público, né? O ministro Haddad está sinalizando que vai fazer um combate para que a gente consiga reduzir ou zerar esse déficit público. Isso é importantíssimo também para as decisões em relação à taxa de juros e à taxa Selic. Conseguindo esses 3 fatores, com toda certeza,
vamos ter tranquilidade, gente. A taxa Selic deu apenas uma pequena sinalização, o IPCA teve uma pequena evolução, notamente em alimentos e bebida, mas está tudo dentro da tranquilidade e vamos encerrar este 2024 da mesma forma que nós vimos passando esse ano, com uma certa tranquilidade, estabilidade econômica, emprego em alta, né, para que todos possam passar o seu São João muito bem. Perfeito, então. Ricardo Valério, muito obrigado, tá, pela conversa. Até uma próxima. Um grande abraço, uma ótima semana para todos e bom São João. Valeu, muito obrigado pela participação.